Você não veio a este mundo apenas para sobreviver, conquistando ou repetir padrões. Existe um propósito maior operando silenciosamente em você, um propósito que não pode ser visto em fóruns. Nesta palestra rara de 1971, Neville Goddard revela que toda a vida, toda a dor e toda a experiência humana têm um único objetivo: o despertar de Deus dentro do homem. A Bíblia deixa de ser história antiga e se revela como um mapa interior, onde o nascimento, a morte e o retorno acontecem em você. Este não é um ensinamento para ser acreditado. É um mistério para ser experimentado. E este vídeo é um lembrete. O tema desta noite é seu propósito. Quando o propósito é revelado, tudo se encaixa, e a revelação do propósito dá sentido à existência da vida. Há um propósito por trás de tudo. Pode não parecer, a partir deste ponto de vista, mas há um propósito. Um grande propósito. É o propósito de Deus dar-se a nós, porque no fim despertaremos como Deus. Esse é o propósito. Paulo nos diz que conhece o plano pelo qual isso acontece quando escreve sua carta aos Efésios. Ele diz: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que estabeleceu em Cristo, para a plenitude dos tempos. Efésios 1 versículo 9. Então ele nos diz: na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho aos nossos corações, clamando: Pai. Gálatas 4, 6. Na plenitude dos tempos. Isto é, no final do drama, seu Filho aparece nos chamando de Pai. Então, e somente então, saberemos que Deus cumpriu seu propósito em nós. Ora, este é o cumprimento das Escrituras, e nos é dito: é necessário que a Escritura se cumpra em mim. João 17, 12. E, começando por Moisés na lei, e por todos os profetas e os salmos, explicou-lhes a verdade concernente a si mesmo em todas as Escrituras. Lucas 34, 27. Porque era necessário que a Escritura se cumprisse em mim. Ele diz: no rolo do livro. Que significa a Bíblia? Está escrito a meu respeito. Salmo 40, 7. Pois, do começo ao fim, tudo gira em torno desse caráter central que está sendo formado em nós. E quando ele é formado em nós, ele se apresenta, e esse nos chama de Pai. Na história de Jó, o inocente sofre impiedosamente, a palavra Jó significa onde está meu pai? Essa é a busca de toda criança nascida de mulher. Onde está a causa dos fenômenos da vida? Onde está o pai de tudo? Onde ele está? No final do livro de Jó, Jó pode dizer: assim como o mundo pode dizer, quem aceitou a crença em Deus? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. Quando você ouve falar de Deus? E aqueles que creem em Deus ouvem falar de Deus. Mas, no fim, mais do que ouvir falar de Deus, você o vê. Agora, como você vê Deus? As Escrituras nos dizem: ninguém jamais viu a Deus, mas o seu Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1, 18. Pois para ver a Deus, é preciso vê-lo em seu Filho. O Filho revela o Pai. Agora nos é dito: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Lucas 10, 22. Agora, buscamos nas Escrituras por esse Filho, e nos é dito nas Escrituras, no Salmo 2. E o salmista, de nome Davi, está falando, e ele diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, 7. Então, no Salmo 89. Estas são agora as palavras do Senhor, e ele diz: encontrei Davi, meu servo. E ele clamou a mim: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmo 89 versículo 20, 26. O homem,
tendo sido ensinado que a Bíblia é história secular, não tem a menor noção desta escritura. Deste mistério. Quando Paulo fala deste mistério que lhe foi revelado, ele não está nos dizendo que é algo a ser mantido em segredo, mas sim que é uma verdade de natureza misteriosa. Esta noite, compartilharei com vocês minha experiência pessoal com este mistério, e sei que será a experiência de todos no mundo, pois é o propósito de Deus. Há 12 anos, nesta cidade, do outro lado da rua, no Hotel Sir Francis Drake, esse mistério começou a se desvendar em mim. Eu havia me recolhido cedo, depois de ler um pouco da Bíblia, um pouco de William Blake, e então me deitei. Liguei para minha esposa e filha, que estavam em Beverly Hills, e fui dormir, como de costume. Então, por volta das 4h15 da manhã, uma vibração, a coisa mais intensa que já experimentei, começou na minha cabeça. Era um terremoto, mais uma tempestade. Senti como se cada osso do meu crânio estivesse se despedaçando. Cogitei a possibilidade, sem saber nada sobre o corpo humano. Não sou médico, então não sabia o que era uma hemorragia cerebral, mas por um momento pensei: deve ser isso. Deve ser um AVC grave, e talvez esta seja a minha partida deste mundo. Essa foi a sensação que tive. A coisa foi muito intensa. Mas foi isso que aconteceu. Em vez de partir deste mundo, comecei a despertar. Naquele momento, pensei que despertaria como vinha despertando durante os mais de 50 anos da minha vida. Isso foi em 1959, 12 anos atrás. Mas, ao despertar, despertei dentro do meu crânio e soube, ao despertar dentro do meu crânio, que meu crânio era um sepulcro. Era um túmulo, e eu estava sozinho. E meu crânio estava selado, não havia abertura, um túmulo completamente selado. Um sepulcro. Eu tinha um desejo avassalador, e esse era sair. Intuitivamente, eu sabia que se empurrasse a base do meu crânio, algo cederia. Empurrei a base do meu crânio por dentro, e algo cedeu. Rolou para o lado. Então, enfiei minha cabeça por aquela abertura e empurrei, e saí centímetro por centímetro, assim como uma criança sai do útero de uma mulher, só que desta vez a saída era do meu crânio. E quando eu estava quase saindo, puxei a parte restante do meu corpo para fora do meu crânio. Então, um vento peculiar e sobrenatural começou a soprar, e eu pensei que vinha do canto do quarto. Olhei para onde imaginei que se originava. Não havia me virado por mais de alguns segundos. O vento estava na minha cabeça e também vinha do canto do quarto. Quando me virei de volta para onde o corpo estava, ele havia sumido, mas em seu lugar estavam meus 3 irmãos mais velhos. O mais velho sentou-se onde estava a cabeça, o segundo onde estava o pé direito e o terceiro onde estava o pé esquerdo. Eles também estavam perturbados. Não conseguiam me ver. E explicarei o porquê mais tarde. Eu conseguia vê-los e ouvir seus pensamentos. Cada pensamento era objetivo para mim. Eu ouvia as suas vozes. Eu ouvia a conversa deles sobre o vento. E meu irmão Lawrence, o primeiro. Ele se levantou da cama e começou a caminhar na mesma direção de onde eu achava que a tempestade tinha começado. Ele não tinha andado mais do que uns 60 centímetros quando sua atenção foi atraída por algo no chão. E olhando para baixo, ele anunciou. Ele disse: "Ora, é o bebê do Neville." Meus outros 2 irmãos, Cecil e Victor, com as vozes mais incrédulas, perguntaram: "Como o Neville pode ter um bebê?" Ele não contestou. Abaixou-se e pegou a evidência do chão, e lá estava um bebê enrolado em panos. Ele o trouxe para perto da cama e o deitou. Então eu peguei aquele pequeno bebê nos meus braços, olhando para o seu rostinho, perguntei à criança: "Como está meu amorzinho?" Ela abriu um sorriso angelical, quase uma risada, e então toda a cena se desfez. Essa é a história do nascimento de Deus. Não é a criança em si. A criança, como nos dizem as Escrituras, é apenas um sinal. E isto vos será por sinal, e achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura.
Lucas 2, 12. Repousando no ponto mais baixo da existência. Mas sinal de quê? De que Deus nasceu. Não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 13. Autogerado. Eu não tinha a menor ideia de que a história de Jesus Cristo fosse tão literalmente verdadeira, pois fui ensinado, como todo cristão é ensinado, que ela era historicamente verdadeira há 2000 anos. Eu não percebia que era contemporânea, que tinha que ser algo que acontece em todos ao longo da eternidade. Que o plano atemporal de Deus está se concretizando no tempo. Seu propósito atemporal está operando no tempo. E na plenitude dos tempos, este é chamado, aquele é chamado, aquele é chamado, e cada um dá a luz a Deus, pois Deus é o Salvador. Como nos é dito: Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, e além de mim não há Salvador. Isaías 43, 3. Então, o Salvador nasceu. E você contém esse Salvador dentro de si. Deus literalmente se tornou como você é, para que você possa ser como Ele é. Esta é a história da vida através da morte, a história do germe de trigo. Aquele pequeno grão de trigo precisa cair na terra e morrer, ou então permanece sozinho, mas se morrer, dará muito fruto. João 12, 24. Então Deus realmente morre, para esquecer completamente que Ele é Deus quando se torna você. Ele é sepultado em você e despertará em você, e o sinal do seu despertar em você é a criancinha envolta em panos. Essa é a prova de que um evento além dos sonhos mais ousados do homem aconteceu naquele momento, e aquele em quem aconteceu foi aquele em quem Deus despertou. Esse foi o sinal. Agora chegamos à criança. À outra criança. É-nos dito: um menino nos nasceu, e essa é a criança, mas um filho nos foi dado. Isaías 9, 6. São dois eventos completamente diferentes. Eles estão separados por aproximadamente 4 meses e meio, ou cerca de 139 dias, para ser exato. 139 dias depois, uma vibração semelhante à que a precedeu no nascimento da criança ocorre novamente em seu crânio. E desta vez, ela se concentra no topo do crânio, e você sente que não consegue suportá-la. Quando atinge o ápice da intensidade, naquele momento seu crânio parece explodir. Ele realmente explode. E então você se encontra em um quarto modestamente mobiliado, olhando para um filho, e você sabe que ele é seu filho. Ele é um menino, com cerca de 13 anos de idade, e você sabe exatamente quem ele é. Você sabe que ele é o Davi da fama bíblica, e você sabe que ele é seu filho. E você sabe que ele sabe que você é o pai dele. Você olha para baixo, à sua frente, e vê uma cabeça enorme separada do corpo. Essa é a cabeça do gigante que seu filho separou, e você sabe que ele é o Davi da fama bíblica e você é o pai dele. O pai de Davi é Deus. O nome nas escrituras é Jessé, e Jessé é qualquer forma do verbo ser. Significa, na verdade, Jeová existe. Esse é o nome do pai de Davi. O que estou lhe dizendo, você não sabe agora, mas ninguém na eternidade poderá convencê-lo de que você é Deus, a não ser o seu filho. Posso lhe dizer, de agora até o fim dos tempos, que você é Deus, e você dirá, como Jó disse no final do livro de Jó: Eu te conhecia só com os ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. Você só poderá saber de fato que é Deus quando o Filho aparecer. Pois, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Lucas 10, 22. Então, ninguém jamais viu a Deus, mas o seu Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1, 18. Mas ele aparece no final do drama. Então você entende por que se submete às fornalhas da aflição. Foram necessárias todas essas fornalhas da aflição para despertá-lo dessa morte autoimposta, para que você pudesse redimir a humanidade. E, assim, ele realmente desperta dentro do indivíduo, e desperta como Deus.
Mas nada na eternidade jamais poderá convencer um indivíduo de que ele é Deus, exceto o Filho de Deus que o chama de Pai. Ele disse: Encontrei Davi. E ele clamou a mim: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmo 89, 20, 26. Isso você lerá no Salmo 89. É assim que o drama se desenrola dentro do indivíduo. Esse é o propósito de Deus. Agora, nos é dito: é necessário nascer de novo. Em verdade te digo que, se não nasceres de novo, não podes entrar no reino dos céus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João 3, 14. Você lê essas palavras e parece que elas significam o quê? Nada. Apenas palavras. Mas posso afirmar que elas são literalmente verdadeiras. Como nos é dito na primeira epístola de Pedro: nascemos de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1 versículo 3. Agora você sabe quem é Jesus Cristo. É o seu próprio ser verdadeiro, aquilo que em você realmente ressuscitará dos mortos. No momento em que você ressuscita da sepultura, logo em seguida, ocorre o seu nascimento do alto. Portanto, você nasce do alto por meio da ressurreição de Jesus Cristo em você. Mas ele ressuscita em você, da sepultura do seu próprio crânio. É assim que ele ressuscita em você. Portanto, não o procurem fora de si. Jesus Cristo está no homem, ou o homem não poderia respirar. Ele está em você, ou você não poderia estar vivo. E chegará o dia em que ele se revelará verdadeiramente dentro de você, como você mesmo. Ele vem a nós como um desconhecido, mas, no mais inefável mistério, nos permite experimentar quem ele é. E quando o experimentamos em primeira pessoa do singular, no presente do indicativo. Você pode sair por aí e contar isso a qualquer pessoa que queira ouvir, mas não poderá convencê-la de que isso acontecerá com ela até que aconteça e ela saiba o quanto sua história é verdadeira. Porque a Bíblia ensina que, não importa como você conte, o quão persuasivo você seja, você não pode convencer ninguém de que é Deus. Somente o Filho pode convencer o indivíduo de que ele é Deus. Até que o Filho apareça, não se pode falar do Filho como seu Filho. Ele precisa aparecer e, por meio de alguma sabedoria peculiar e inata, você olha para o seu filho como se a memória estivesse retornando, como se você tivesse sofrido de amnésia. Assim, Deus se manifesta no homem e sua memória retorna. Deus vos enviou, como está escrito nas Escrituras, o vosso próprio Espírito. Provérbios 1, 23, Isaías 32, 15, Lucas 11, 13, João 3, 24, 34, 1 Tessalonicenses 4, 8. Agora você sabe que o Espírito Santo é quem traz de volta a memória de tudo o que foi predito. Eu enviarei o Espírito Santo, e ele vos anunciará tudo o que ouvistes de mim. Ele vos revelará toda a verdade, e de mim ouvistes somente a verdade. João 14, 26. É isso que ele diz. Então, quando a memória retorna, você mal consegue acreditar que está olhando para alguém que antes você rejeitava como seu filho. Ao ler a história de Davi, já lhe ocorreu que o Davi da fama bíblica é seu filho? Você diria, talvez. Se não tivesse nascido na fé judaica. Como ele poderia ser? Sou cristão. Davi é judeu. Como ele poderia ser meu filho? Esqueça judeu, esqueça cristão, esqueça preto, branco, amarelo, rosa, e veja isso como realmente é. É o plano de salvação de Deus. Não tem nada a ver com o que o mundo ensina. É algo completamente diferente. Ora, se isso for verdade, e ele disse que Cristo é o Filho de Deus, e ele diz que Davi é o Filho de Deus, Davi é o Cristo? Permitam-me voltar ao capítulo 11 do Apocalipse. E o reino deste mundo se tornará o reino de nosso Senhor e de seu Filho. Apocalipse 11, 15. O reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e de seu Filho. Eles não dizem em Apocalipse, capítulo 11, Jesus Cristo.
Eles falam de o Senhor e de seu Filho. Afinal, quem é o Senhor? Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 de 2 Coríntios, lemos: Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém pode realmente saber disso. A menos que você saiba que Ele é o Senhor, então poderá falar do Senhor e de seu Filho, pois Cristo é o Filho do Senhor. Portanto, se você conhece o Senhor, só pode saber que Jesus é o Senhor pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é simplesmente a memória que retorna. É a lembrança. Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. João 14, 26. Assim, quando ele envia o Espírito Santo sobre o homem, tudo começa a retornar como algo que era uma memória perdida. Portanto, sofremos de amnésia total. Agora, vamos às Escrituras, pois ele nos diz que devemos nascer de novo, e então, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João 3, 14. Isso é algo que você pode experimentar? Eu digo, por experiência própria, que sim. Você experimenta isso da seguinte maneira: é dito no final do drama, depois que ele ressuscitou, que quando o crucificaram e ele ressuscitou, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Lucas 23, 45. As Escrituras também dizem: Vocês são o templo do Deus vivo, e o Espírito de Deus habita em vocês. 2 Coríntios 6, 16. Se vocês são o templo do Deus vivo e o véu desse templo se rasga de cima a baixo, não é o corpo de vocês que é rasgado de cima a baixo? Não pode ser um pedaço de pano pendurado em alguma sinagoga, catedral ou igreja feita por mãos humanas. Pois, se vocês são o templo do Deus vivo e o véu desse templo se rasga de cima a baixo, indicando a ressurreição do Espírito de Deus, então é o corpo de vocês que é rasgado, e se rasga desta maneira. Isso acontece 123 dias após a descoberta de que Davi é seu filho, revelando que você é Deus Pai. Um raio, aparentemente do nada, divide você em dois, do topo da cabeça até a base da coluna. Então você olha para a base da sua coluna e vê uma luz dourada, líquida, pulsante e viva. Ao contemplá-la, você sabe que é o seu eu e se funde com ela. Você se torna um com aquilo que contempla e, então, como um raio espiral, ascende pela sua coluna vertebral até o crânio, reverberando como um trovão. É-nos dito: Tomareis à força o reino dos céus. Mateus 11, 12 e Lucas 16, 16. Tomasse com violência, pois, ao entrar, entra-se da maneira mais violenta possível, e a coisa mais próxima que posso usar na terra para ilustrar isso seria um rebite. É como um rebite incandescente, que você crava no aço. Essa coisa simplesmente reverbera, toda a sua cabeça reverbera enquanto você sobe pela coluna vertebral como uma serpente até o crânio. Assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João 3, 14, e ele se encontra como o Filho do Homem. E se você sobe por esse caminho, então, você é o Filho do Homem. Então, ocorre um evento 998 dias depois, completando o ciclo de 1260 dias. De repente, sem aviso prévio, os céus se abrem. Seu crânio se torna translúcido, sem circunferência. Transparência infinita, e pairando acima de você está uma pomba, a cerca de 6 metros de altura. Ela flutua, embora não haja água, mas não usa as asas para se manter no ar. Flutua como um pato, mas é uma pomba. E a pomba olha para você com carinho. Ao seu lado estará uma testemunha. No meu caso, era uma mulher de cerca de 30 anos. Eu a chamo de a voz de Deus. E ali, enquanto eu olhava para a pomba, ela me disse: Elas evitam os homens, porque os homens exalam o odor mais desagradável. Mas ele te ama tanto que penetrou o círculo da ofensa para demonstrar o seu amor por você. Então a pomba desceu, e eu estendi a mão com o dedo indicador assim. Ela pousou naquele dedo indicador. Automaticamente, levei-a ao meu rosto, e ela me cobriu de beijos por todo o pescoço, cabeça e rosto, e enquanto me cobria de beijos,
toda a cena se desfez, completando os 4 grandes atos mencionados nas Escrituras. Salmos 106, 2, 145, 4, 12, 150, 2. Portanto, digo-lhes por experiência própria que a história de Jesus Cristo é verdadeira. Como está escrito nas Escrituras: Jesus Cristo em vocês é a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Se ele não estivesse em vocês, isso não aconteceria, porque todas essas coisas acontecem a Jesus Cristo. Ao Pai e ao Filho. Ao Senhor e ao seu Filho. Tem que acontecer a Jesus Cristo. E, portanto, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, exceto pelo Espírito Santo. Agora, ele afirma: quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer, e mostra-me o Pai? Eu sou o Pai. João 8, 9. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. Há tanto tempo estás comigo, Filipe, e ainda não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. João 8, 9. Mas vocês não conhecem o Pai a menos que o Filho revele, e o Filho não o revela. Eu posso falar sobre o Pai, mas vocês não sabem que são o Pai. O Filho precisa vir ao seu mundo da maneira que acabei de descrever. Há uma explosão dentro de vocês, e essa explosão revela o que estava escondido ali. Bem, onde nas Escrituras está escrito que ele estava escondido dentro de vocês? No 3º capítulo do livro de Eclesiastes, versículo 11, lemos: Deus pôs a eternidade no entendimento do homem, sem que este possa, contudo, compreender inteiramente a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3, 11. Agora, a interpretação deste versículo, que é o mais debatido em Eclesiastes, depende do significado que se atribui à palavra traduzida como eternidade. A palavra hebraica é Olom, na versão King James, ela é traduzida como mundo. Deus colocou o mundo na mente do homem. Na versão Revised Standard Version, ela é traduzida como eternidade. Deus colocou a eternidade na mente do homem. Mas a palavra você a encontra 3 vezes no capítulo 17 do livro de 1 Samuel, e esta é a tradução. Ele acaba de decepar a cabeça do inimigo de Israel, personificado como o gigante Golias. Foi prometido que o pai do filho que decepar a cabeça do inimigo de Israel será libertado. Não o filho, mas o pai será libertado. Então, o rei se volta para seu tenente, Abner, e pergunta: Abner, de quem é filho esse jovem? Abner responde: Tão certo como vive a tua alma, ó rei, eu não sei. Ele o envia para perguntar de quem é filho aquele rapaz. Ninguém sabe. Então, Davi está diante do rei com a cabeça de Golias na mão, e ele se volta para Davi e diz: De quem és filho, jovem? 2 Samuel 17 versículo 56, 58. Ora, as 3 palavras jovem, rapaz e juventude são traduções da palavra Olom, a mesma palavra que é traduzida como eternidade. Então, quando ele colocou a eternidade na mente do homem, ele colocou Davi. Bem, quem é Davi? Eu lhes digo, ele é o filho. Mas será que ele é o filho, ou representa algo? Ele representa a história da humanidade, mas essa história consiste em todas as gerações de homens e suas experiências, condensadas em um grande todo, e esse tempo concentrado no qual todas as gerações de homens estão fundidas, e do qual elas surgem, é chamado de eternidade. Essa história completa da humanidade, se personificada, se manifestaria como Davi. Portanto, o homem que vê Davi como seu filho vivenciou toda a história que lhe foi incutida. Ele desempenhou todos os papéis, e tendo desempenhado todos os papéis, agora tem todo o direito de despertar como o Pai interior, como ele mesmo. E a concentração de toda a história da humanidade se apresenta diante dele como Davi, e Davi é a personificação da humanidade. Assim, pode-se dizer que a humanidade é o Filho de Deus. Mas a humanidade personificada como Davi, da fama bíblica. Portanto, tudo está contido dentro do homem que desperta. Então,
posso dizer a vocês esta noite que cada um de vocês, todos que já caminharam sobre a face desta terra, todos que já caminharam sobre a face desta terra estão agora contidos dentro de vocês. E posso dizer que todas as coisas estão dentro da minha própria e maravilhosa imaginação humana, porque todas fazem parte da história da humanidade. E tendo visto todos personificados como um único jovem, em a juventude eterna, pois a eternidade é um jovem, não um velho, tendo visto meu filho e o identificado como Davi, sei exatamente quem eu era, tendo visto Davi. Portanto, a Bíblia está completamente correta ao dizer: ninguém viu a Deus. João 1, 18, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1, 18. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Lucas 10, 22. Portanto, esse Filho não pode te revelar como Deus Pai até o fim, quando você tiver completado a peça e a representado por inteiro. Quando você tiver vivenciado tudo isso, automaticamente ocorrerá uma explosão dentro da sua cabeça. Bem, é aí que todo o drama se desenrola, e diante de você estará seu filho, a soma total da história da humanidade. Então, está a eternidade, e ele a colocou no homem, contudo, o homem não podia descobrir as coisas que Deus tinha feito desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3, 11. A palavra final é telos, que simplesmente significa perfeito, ser perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5, 48. Significa, de fato, reproduzir o original. Ora, o original é Deus Pai. Como nos é dito: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, 26. Agora, existe uma imagem. Esse original deve ser reproduzido em você. Então, Paulo pôde dizer: estou novamente em trabalho de parto com vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas 4, 19. Quando ele estiver completamente formado em vocês, como uma criança sendo formada no ventre de uma mulher. Quando estiver formado, então sairá na hora marcada. Portanto, isso sairá na hora marcada, mas do alto. Portanto, há dois nascimentos. Um de baixo, do ventre de uma mulher, e um de cima, do crânio do homem genérico. Isso nos é narrado de forma belíssima no Evangelho de João, mas simbolicamente desta maneira. E Pedro entrou no sepulcro, e o corpo já não estava lá, mas os lençóis de linho, e o lenço que estava sobre a cabeça de Pedro, dobrado, estava à parte. João 20 versículo 6, 7. Agora, ao ouvir isso, ou ao ler nas Escrituras, você se pergunta: por que registraram isso? Mas João é o mais profundo dos evangelistas, e ele descreveu o nascimento simbolicamente, de modo que ninguém pudesse compreendê-lo completamente. Hoje em dia, usamos a palavra guardanapo num sentido muito limitado. Falamos de guardanapo de coquetel, guardanapo de jantar ou absorvente higiênico, mas os antigos tinham um uso mais amplo. Um significado mais abrangente para a palavra guardanapo. Significava a placenta, a secundina. É aquilo que liga o feto ao útero para nutri-lo, e então o útero expulsa a placenta no parto. Portanto, esse guardanapo é a prova de que um nascimento ocorreu. Ocorreu na tumba, e o nome da tumba é Gólgota, e a palavra Gólgota significa crânio. Então, havia esse guardanapo com a prova de que um nascimento ocorreu, mas o que nasceu desapareceu. Não está aqui, mas a prova está aqui na forma de um guardanapo. De fato, ocorreu um nascimento. E as roupas de linho significam simplesmente o corpo do qual ele surgiu. Escapou da morte, pois o corpo é o corpo da morte. Ressuscitou da morte, deixando para trás as roupas de linho, ou o corpo, e a evidência de sua ressurreição, que é o pano absorvente, a placenta. A secreção. Então, este é o propósito de Deus. Agora, se você sabe de algo neste mundo que possa lhe interessar mais, por que não contar? Existem homens hoje em dia, na casa dos 80 anos, que, cada vez que seus nomes aparecem no jornal, acrescentam um milionário, e seu amor obsessivo é por mais 1 milhão.
Eles não vão levar um centavo sequer para o túmulo, mas ainda assim querem mais 1 milhão. O que estou falando esta noite não lhes interessaria em nada. Mas, permita-me dizer, o melhor e o pior deste mundo diferem em apenas uma coisa: o objeto de seu amor. Quando você tem amor pela palavra de Deus, em vez de pela felicidade, riqueza e outras coisas, então você está realmente no caminho certo. Ele disse: Enviarei fome sobre o mundo. Não será fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Amós 8:11. Até que você tenha cumprido seu papel, essa fome não virá até o fim. Os homens preferem receber as honras dos outros homens, emoldurá-las, pendurá-las na parede e mostrá-las aos amigos. Vejam, consegui esta para fulano e aquela para cicrano, e todas essas coisas não significam absolutamente nada. Elas desaparecerão num instante, mas o que estou falando é eterno, nunca, jamais desaparece. Estou falando da eternidade. Vocês estão caminhando rumo a uma vida eterna numa era completamente diferente. Uma nova era, e isto que lhes contei esta noite é o caminho para entrar nela. Vocês não entram nela dando seus bens aos pobres e contribuindo para os alicerces deste mundo. Não. Vocês entram nela desta maneira estranha, misteriosa e peculiar que mencionei aqui esta noite. É assim que se entra nela. Espero ter deixado claro. Não é o tema mais fácil, pois nada é mais difícil do que pegar algo dessa natureza e analisá-lo através de concepções errôneas e preconcebidas das Escrituras. Então, o homem foi ensinado a interpretar as Escrituras como história secular em vez de história da salvação. E estou lhes contando esta noite todo o simbolismo da história da salvação, é difícil absorvê-lo completamente em um instante. Se eu lhes disser, como disse esta noite, que Davi é o Messias. E Davi é simplesmente a soma total de todos os eventos, todas as experiências da humanidade. Ele é a personificação da história humana e o Senhor Jesus é aquele que desempenha todos os papéis, e ele os desempenha em vocês. E vocês, tendo desempenhado todos os papéis, despertarão como o Senhor. E porque ele é Deus Pai, deve haver um filho que testemunhe de sua paternidade, e a soma total desta aventura passa diante de vocês como o filho desse despertar. O resultado dele. Agora, devido à natureza do tema desta noite, vamos entrar em silêncio e, em seguida, vocês podem começar com suas perguntas. Agora, alguma pergunta? Uma senhora. A pergunta é inaudível na gravação. Neville responde: Minha querida, isto é algo tão diferente de tudo que já experimentei antes. Tive muitas experiências místicas e muitas visões maravilhosas, mas esta veio tão repentinamente, tão inesperadamente. Certamente, eu não esperava. Mas não percebi o quão literalmente verdadeira, em um nível superior, é a história do Evangelho. Sua cabeça é simplesmente como um terremoto. Passei por 2 terremotos muito fortes no sul da Califórnia, o de 1952, que registrou 7,5, e o recente, que registrou 6,2. A casa inteira tremia sem parar, tivemos centenas de réplicas. Foi intenso. Mas tudo isso acontece na sua cabeça. Está tudo na sua cabeça, e você sente como se cada osso fosse se partir. Mas, em vez disso, você simplesmente começa a acordar. E, ao contrário de todos os outros estados de vigília que o precederam ao longo dos anos que você viveu, você acorda e se encontra, não na sua cama onde adormeceu na noite anterior, mas sim dentro do seu crânio. E seu crânio é uma área considerável, e você não é uma coisinha minúscula como uma miniatura, você tem simplesmente seu tamanho normal e se eleva em sua cabeça. E você tem o desejo incontrolável de sair, mas possui uma sabedoria inata de como fazê-lo, e você o faz. E assim como está escrito nas Escrituras. E a pedra foi removida. Marcos 16 versículo 4, mas você a remove. Mas é uma sensação peculiar, sobrenatural, e um vento peculiar, sobrenatural. É um vento tempestuoso, sim, mas é algo diferente, e quando acontece, como disse o poeta, tudo me foi predito, e nada eu poderia prever.
Mas aprendi como o vento soaria depois que essas coisas acontecessem. Edward Thomas. Agora, Robert Browning, em seu poema chamado Saul. Ele se inspirou no capítulo 12 do livro de Samuel, e Davi diz a Saul, porque Saul estava louco. Ele havia perdido a memória. Ele sofria de amnésia. Ele não sabia a diferença entre uma coisa e outra, e neste poema, Davi está falando a Saul sobre a vinda do Messias, e estas são as palavras que o poeta colocou na boca de Davi. Davi se vira para Saul e diz: Ó Saul, assim será. Um rosto como o meu que te acolhe, um homem como eu, a quem amarás e por quem serás amado para sempre. Uma mão como esta abrirá para ti as portas de uma nova vida, vê o Cristo de pé. Enquanto ele está diante de Saul. Robert Browning, Saul, seção 18. Browning só poderia ter escrito essas palavras depois de tê-las vivenciado. Muitos dos grandes poetas escrevem a partir da experiência, e têm a capacidade de narrá-la lindamente. Bem, ele é um que consegue narrá-la lindamente, e essas foram as palavras que ele colocou na boca de Davi, o personagem bíblico. Então a memória retorna. Afinal, o primeiro nome de Paulo era Saul, da mesma tribo de Benjamim, e esse era Saul. O rei Saul. Mas o rei Saul estava perturbado, e o primeiro aspecto da vida de Paulo também, pois ele perseguia todos os que seguiam esse caminho. Sua mente estava perturbada. Então ele ouviu a voz dizer: Saulo, Saul, por que me persegues? Chamou-o de Saul, e ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9 versículo 4, 5. E então ele ficou cego, e quando a cegueira o deixou, ele se converteu e mudou seu nome para Paulo. Uma completa mudança de coração, que nada mais é do que uma mudança de natureza. Então, quando a memória retorna, você não é mais a mesma pessoa que era quando sofreu de amnésia. Consegue imaginar olhar para o rosto de alguém que você ama profundamente? Sua esposa, seu filho, e não reconhecê-los? Temos isso em todos os nossos hospitais, pacientes com amnésia parcial, onde um período de tempo é apagado, e pacientes com amnésia total que não se lembram de nada, e a eles são submetidos a todos os tipos de choques na tentativa de trazer de volta alguma memória. Você vai até eles e os reconhece, mas não importa o que faça, não consegue convencê-los de que são quem você diz que são. Se esta noite um homem tivesse $1 milhão, e você soubesse que ele o tem, e o advogado dele soubesse que ele o tem, e o banqueiro dele soubesse que ele o tem, mas ele não soubesse que o tem, e ele tivesse um código de ética que o impedisse de assinar um cheque para algo que ele desconhece ter, ele não poderia assinar o cheque. Se o código de ética dele negasse isso, ele não assinaria um cheque de $1, mas poderia assiná-lo e ter o cheque honrado se fosse de $1 milhão. Então, é assim que as coisas são. Há mais alguma pergunta? Bem, o tempo está quase acabando. Eu sei que isso é completamente diferente, mas, digo a vocês, estamos misturando as duas. Ontem à noite apresentamos a lei, e hoje apresentamos a promessa, então estamos misturando-as para a série. São 10 no total. Mais 8 a seguir. Bem, se não houver perguntas, não há necessidade de ficarmos mais um tempo. Obrigado. Vamos mergulhar no silêncio.